Vamos dar sequência à nossa aula, agora a parte 2 da nossa aula de pacientes especiais. Vamos falar sobre os filhotes. Ah, que delícia, né? Filhote é tudo de bom. Então, o paciente pediátrico, a gente considera para os cães até 10 anos, 10 meses, para os animais de raça de pequeno porte. Para os animais médios, mais ou menos 12, 15 meses, para os grandes, e gigantes a gente considera a partir de 2 anos que eles entram na fase adulta. Porque os cães gigantes, eles demoram mais para crescer, né? Então a sua fase de filhote é bem maior quando a gente compara com os de pequeno porte. Para os gatos, até 10 meses de idade, a partir daí a gente considera também animais adultos. Essa fase de filhote tem alguns períodos. Então, tem um período de transição, um período de socialização, o seu período juvenil e o seu período de puberdade também. Características dos filhotes. Bom, eles começam a se orientar através de estímulos visuais e sonoros, vão tendo vocalização, vai alterando a frequência da mamada, tá? Depois até começar a se alimentar, com isso vai acontecer o desmame, eles têm estabelecimento de vínculos, vão ganhando peso de forma rápida, vão crescendo, tem necessidade nessa fase de água e energia superior até o adulto, porque eles estão em crescimento, né? Os gatos ainda têm a íris azul, né? O estrabismo divergente que a gente fala, né? Porque eles nascem mais vesguinhos e aí depois estrábicos, né? Aí depois volta ao normal. A dentição já vai estar decídua. Aqui uma imagem mostrando essas características. Eles demonstram medo a alguns estímulos desconhecidos. Quando chegam de 5 a 8 semanas, eles já têm um menor nível de defesa obtida pelo colostro que eles mamaram no nascimento. Então, quando eles mamam o colostro, né, logo após o parto, as defesas deles é zero. Eles nascem sem defesas. Aí eles mamam o colostro, adquirem a imunidade da mãe e se mantém, né, um pouco com essa imunidade mais alta. Depois de 5 a 8 semanas já cai de novo essa imunidade. E é aí que a gente entra com a vacinação, tá? Por quê? Porque ele já está de novo desprotegido. O sistema imune dele precisa, né, da vacina para começar a produzir imunidade contra as doenças. A maturidade dos órgãos, né, já vai acontecendo quando eles nascem, os rins, o fígado ainda não está maduro, e aí acaba a maturação já nessa fase de filhote, vão ficando mais maduros, já escutam bem com 6 semanas de vida, esse estrabismo dos felinos com 8 semanas também desaparece, e eles conseguem fazer também aquele endireitamento no ar, quando o gato cai, né, ele cai de qualquer jeito, mas ele chega no chão com as 4 patinhas. Já com 7 semanas ele consegue fazer. Aí vai acontecer também problemas mais comuns na fase de filhote. Os principais problemas são as verminoses, por isso que é importante vermifugar as mães antes do parto. E os vermes mais comuns são Toxocara, Ancilóstoma, Dipilídeo e Giardia. É importante fazer o exame de fezes, né, para ver se a ninhada tem ou não verme e assim entrar para o protocolo de vermifugação também. Então, é importante fazer porque, se não precisar, a gente não tem que dar um remédio para eles, né? À toa. Então, é importante coletar amostras da ninhada e fazer o exame. Mas lembrando que um exame negativo não negativa vermes. Tem que ser 3 exames, 3 amostras negativas para a gente falar que o animal não tem verme. Problema de pele, né, problemas dermatológicos também acontecem. Sarnas, problemas com fungo, principalmente aqueles que estão mais imunodebilitados. Esses imunodebilitados também têm mais predisposição a acontecer as viroses, né? Parvovirose, sinomose, as que mais acontecem nessa fase. E tem também os riscos ambientais, choque, trauma, ingestão de corpo estranho, intoxicação, queda, né? Então a gente tem que ter um cuidado com o ambiente, porque a gente sabe que os filhotes, né, são sapecas. Então eles são curiosos, querem morder fio, leva choque, cai, né, dos lugares, não tem essa noção de altura. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nessa fase. Acontece o desmame também nessa fase. Como? Eles já têm dente e unha, acabam machucando a mãe na hora da mamada. Então ela, acaba se afastando por mais tempo da ninhada. Quem estimula a produção de leite é a sucção.
Se eles acabam diminuindo o estímulo, né, porque eles acabam diminuindo a mamada, acaba diminuindo também a produção do leite da mãe. E aí eles acabam ficando mais insatisfeitos e vão procurar outra fonte de alimentação, que geralmente é o alimento da mãe. Mas é importante que a gente faça um desmame lentamente, de forma gradativa, que ele vai passar de uma dieta líquida para uma dieta sólida. Então é importante a gente fazer de forma gradual. Mais ou menos ali com 5 semanas de vida, né? É importante que a gente comece já a administrar algum alimento mais sólido, que pode ser uma ração amolecida com água morna. Primeiro pode ser batida no liquidificador, depois só ir amolecendo, jogando um pouquinho de água morna, e aí depois vai introduzindo grãozinhos, né, mais sólidos. Então, nos primeiros dias, né, na primeira semana, por exemplo, do desmame, é importante que eles já tenham acesso a essa papinha, que pode ser até uma papinha comercial de desmame, que também tem, ou esse amolecimento da ração. Mas é importante que ainda eles estejam mamando. Aí depois eles vão deixar de mamar e só se alimentar com alimento sólido mesmo. E os gatos são mais precoces, também desmamam mais cedo. Ações clínicas nessa fase. O esquema de vermifugação adequado, né? Então, fazer o exame de fezes, ali mais ou menos com 10 a 15 dias. Se tiver com verme, já tem que vermifugar nessa fase. Aí, depois de 15 dias, vai dar outra dose do vermífugo também. E dependendo do verme, tem um tratamento mais específico também. Por isso, a importância do exame. Vai entrar também aos 45 dias de vida, nos cães, a primeira dose da vacina contra a virose. A partir daí, vai dando a cada 21 dias até completar 3 doses. E com 4 meses, a gente faz a vacina de raiva. Nos felinos, a primeira dose de virose é com 60 dias, a segunda com 90 dias de vida, e aí também com 4 meses faz a vacina de raiva. Essas são as vacinas básicas, as duas vacinas mais básicas. Depois tem outras também, mas a gente vai conversar sobre isso em outras aulas. E se não tiver interesse em reprodução, depois que terminou as vacinas, quando ele estiver um pouquinho mais desenvolvido, antes ainda da fêmea entrar no primeiro cio, né, o macho também já com os testículos na bolsa, podemos fazer a castração. Quanto mais precoce, melhor. Então a gente acaba trazendo muito benefício para o animal com a castração, que também é um assunto de outra aula. Mas aí a gente já faz nessa fase. É nessa fase também que eles vêm para a primeira consulta. Então, um local de atendimento separado, bem higienizado, né? Para ele não ter contato com nenhuma contaminação. Se for preciso medicar, de forma cautelosa, somente no caso de precisão. A gente usa também as vias de administração que provoquem menos dor. O ambiente tem que ser adaptado para que ele não acabe assemelhando a vinda ao veterinário a estresse e dor. Então a gente tem que dar um jeitinho ali também, porque senão toda vez que ele vier para o veterinário, ele pode associar isso e ficar muito estressado quando vir. Se for preciso internar nessa fase, tem que ser uma internação isolada de outros animais e de lugares contaminados. A gente tem que manter ali uma temperatura ideal. Então, pensar nisso também, né, de deixar mais aquecido. Cuidados com a alimentação é importante, porque a gente não pode fazer mudanças na alimentação de forma brusca, porque pode trazer outros problemas para o filhote. Quantidade de fluidoterapia, medicação, tudo isso é levado em consideração, tá? A gente tem que ter bastante cuidado com isso. Puberdade. O que é isso? É a chegada da puberdade, a maturidade sexual e a capacidade reprodutiva. Marcado nas fêmeas pela presença do primeiro cio e nos machos pela capacidade de cópula e ejaculação. Esse acontecimento mostra que o filhote está desenvolvido e que ele já pode reproduzir. Quais são os sinais que o animal chegou na puberdade? Para os cães, os machos, de 5 a 12 meses de idade, o animal já começa a levantar a pata para urinar, já estabelece dominância, marca território com a urina, tem atração por fêmeas, né, no cio, já tem capacidade de monta e já tem presença de espermatozoides no ejaculado. As fêmeas, a cadela, a partir dos 7 meses, ela vai ter o primeiro cio e vai aparecer um edema de vulva e um sangramento vulvar. E ela atrai o macho também, ela atrai e aí por conta do ferormônio, tá? Uma vez que ela entrou no cio, a cadela vai repetir o cio a cada 6 meses. Então aqui, por exemplo, eu mostro para vocês uma cadela fora do cio e aqui a vulva dela no cio, bem inchada e tem a secreção sanguinolenta. Os felinos, de 6 a 10 meses de idade, o macho vai ter o crescimento das espículas penianas. Vou mostrar uma imagem para vocês.
ele já faz marcação também territorial com a urina, tem um odor diferente na urina e ele tem uma mudança de caráter. A gente vê que ele está ficando machinho. Ele começa a querer fugir atrás de fêmea. As gatas, por volta dos 7 meses, também vai ter o seu primeiro cio. Só que o fluxo e o edema vulvar dela é muito pequenininho. E ela se lambe, ela limpa muito bem. Então a gente nem percebe por isso que ela está no cio. Mas a gente percebe pelo comportamento. Ela começa a fazer aquela posição de lordose, ela mia de fome exagerada, ela fica roçando em outros animais, roçando nos móveis. Então a gente percebe pelo comportamento dela e não pelo fluxo. Aqui uma imagem mostrando as espículas penianas do macho, do felino. Quando ele é castrado precocemente, elas nem chegam a se desenvolver. A chegada da puberdade é influenciada por alguns fatores. Então, por exemplo, a idade influencia, como a gente viu aí em torno dos 7 meses, o porte do animal, o peso, tanto o excesso de peso quanto a falta de peso acaba atrasando a chegada da puberdade. E a presença de outros animais estimula a entrada da puberdade. Então, a presença de animais do mesmo sexo, do sexo oposto, acaba estimulando. Agora, quanto ao porte. Os cães de pequeno porte são mais precoces, entram na puberdade mais cedo, comparados aos cães grandes e gigantes, que são mais tardios, entram na puberdade mais tarde, isso para as fêmeas e para os machos. No caso dos felinos, os mais precoces são os animais de pelo curto e os mais tardios, os animais de pelo longo. Vão passar pela sua fase de adulto e vão chegar na sua fase de idosos, tá? E aí, de novo, tem alguma alteração quando eles entram nessa fase, de acordo com o porte. O cão, a partir de 6 anos até 8, 10 anos, a gente pode falar que eles estão entrando na fase idosa. Como assim? Bom, por exemplo, animais grandes e gigantes, com 6 anos, já entram na fase idosa. Animais de pequeno porte, raças pequenas, a partir de 8, 10 anos que entram na fase idosa. E no caso dos gatos, a partir de 10 anos de idade. Então, tem essa variação de acordo com o porte. Algumas características do animal idoso. O que eles demonstram para a gente quando eles estão nessa fase idosa? A redução da sua proteção imunológica, diminui a resistência ao frio e a capacidade de lutar contra o calor, diminui a progressão, diminui progressivamente a função renal, hepática, cardíaca, tem acúmulo de tártaro na boca, desmineralização do esqueleto, queda de dente, circulação periférica já fica comprometida, o pelo se torna branco, a pele mais flexível. Então, a gente nota essas características. Por exemplo, aqui, ó, uma pele, né, mais flexível, pelinho branco. O seu trânsito intestinal é mais lento. Com isso, a absorção intestinal também é reduzida, tanto pelo trânsito mais prejudicado, mas também pela circulação periférica, né? E a microcirculação do intestino, né? São vasinhos pequenininhos, acaba também ficando comprometido. Tem perda progressiva da visão, degradação do olfato, várias características. E com isso vem alguns problemas também. Então, por exemplo, nessa imagem, a gente nota aqui, ó, um animal uivando para o nada, fazendo xixi, cocô em locais que ele não fazia, não estava acostumado, não fica mais alegre quando o tutor chega perto, fica meio depressivo, tem transtornos noturnos, começa a latir durante a noite, uivar durante a noite, tá? Apresenta até um probleminha que chama distimia do cão idoso. Ele começa a se enfiar nos locais achando que ele cabe, mas na verdade ele não cabe ali, né? Então, alguns problemas dessa fase. Perturbações do comportamento, podem ficar agressivos, pode ficar depressivos, afecções cardíacas, insuficiência renal, problemas periodontais, queda de dente, constipação, obesidade ou anorexia, problemas osteoarticulares, artrite, artrose, neoplasias, que são os cânceres, bem comum em paciente idoso. Como acontece tudo isso, a frequência com que eles vêm para a clínica, né, vai aumentar. Então, a gente tem que pensar numa abordagem de novo de forma cautelosa, atenta a reações inesperadas, né? Os cuidados hospitalares têm que ser focados nessas complicações da idade avançada. Cirurgias nessa fase passam a ser mais arriscadas, então a gente não faz mais aquelas cirurgias eletivas.
E a nutrição deles deve ser específica, tentando minimizar esses problemas, né, de má absorção e de trânsito intestinal. Então, esses são os principais problemas que a gente encontra na fase idosa, por isso que a gente tem que ter esses cuidados especiais com eles também. Bom, finalizamos por aqui a aula de hoje. Quando a gente voltar, a gente vai fazer uma revisão sobre isso e falar da parte mais prática. Qualquer dúvida, manda e-mail para mim. Até a próxima!